Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente, para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Mas, afinal, quais os benefícios da adoção de ações de sustentabilidade? Isso é mesmo necessário? Será que essas ações garantirão, de fato, a médio prazo, um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida? Garantirão os recursos naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando o correto uso e manejo das florestas, matas, rios, lagos, oceanos, o correto manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos, o abastecimento de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, controle de pragas, sustentabilidade e saneamento ambiental, como proteção do meio ambiente. Para falar sobre isso, recebemos os convidados: o professor Carlos Alberto de Sá, presidente do IFEA, Instituto Farroupilha de Estudos Avançados, e o doutor engenheiro Marcelo Nunes, engenheiro agrônomo, mestre em biodinâmica de solo e PhD em geoquímica ambiental. Atualmente, Marcelo Nunes é o diretor de projetos ambientais pelo IFEA e coordenador do programa de qualificação corporativa na área ambiental, também promovido pelo IFEA. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigado. Não sei se o Marcelo quer começar ou quer passar a palavra para o Carlos Alberto, contando um pouquinho do Instituto, por que ele está em Caxias no momento. É interessante a história de criação do IFEA. Ela, na realidade, ela nasce de ideia de pessoas, de acadêmicos e empresários que sentiram a necessidade que houvesse um ente capaz de estabelecer um canal de comunicação entre o conhecimento que é gerado na academia, toda a experiência de produção, de fomento que é gerado junto às empresas e a área de regulação que é do governo. Então, o IFEA nasce dessa conjugação de interesses e ele procura ser o interlocutor dessas áreas. Daí a razão por que nós entendemos que precisaríamos iniciar as nossas atividades através de cursos. E por que Caxias? Ora, porque Caxias é um polo industrial de importância, de renome internacional e que, portanto, tem todos os problemas ambientais, vem, sem dúvida nenhuma, apresentando soluções. E o que nós estamos fazendo, na realidade, não é inventar soluções, não é criar problemas. É, na realidade, fazer leitura dessa realidade e buscar, junto com a parceria e através da identificação de novas oportunidades, fórmulas que possam conciliar o fomento e a preservação, pegando aí a sua abertura muito interessante, muito pertinente ao assunto, aonde, na realidade, a grande responsabilidade nossa é deixar um planeta para aqueles que ainda vão chegar. E nada melhor do que fazer isso por meio da educação, né? Esse é o foco do Instituto, né? Sem dúvida nenhuma. Eu lhe diria que por que um Instituto e porque nasce ele com a base acadêmica, e eu reforçaria essa base acadêmica me reportando à Universidade Autônoma de Barcelona. É ela que nos dá um suporte acadêmico do exterior, porque é lá que realmente nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas iniciativas, algumas iniciativas que buscavam a conciliação entre a academia, o governo e os empresários. Então, esse exemplo de lá é que nós estamos buscando transferir para cá e, sem dúvida nenhuma, através da base da educação da UAB, porque hoje no Brasil a gente já sente com muita felicidade que, graças à educação, houve uma evolução sensata na preocupação ambiental.
as crianças, os adolescentes, têm um conhecimento vamos dizer, do problema ambiental com uma clarividência muito maior do que nós tivemos quando éramos crianças e adolescentes. Na mesma idade. Talvez a gente até diria não seria tanto um conhecimento, mas uma conscientização, né? Sem dúvida, melhor dizendo, né? Melhor dizendo. Porque a juventude vem com essa formação e informação, de fato, nos anos iniciais e começa a perceber, porque a gente sabe que o estudo não deixa de ser um grande atalho para a vida, né? Porque tudo poderia ser descoberto com a vivência, mas nada melhor do que nós termos mestres no nosso caminho que nos mostrem isso de uma maneira muito mais clara. É isso mesmo, Marcelo? Acredito que sim, e dentro desse contexto que o Carlos falou, então, portanto, o IFEA foca principalmente, né, a questão da área ambiental e nada melhor do que ressaltar que essa questão do desenvolvimento sustentável, né, isso já é uma realidade nossa. Né, estamos aí vivendo com inúmeras expectativas com relação à nova legislação ambiental, né, e procuramos dentro disso e dentro de um diagnóstico que a gente fez da região, logo que chegamos aqui, buscar trazer não só a informação, mas também a forma de aplicação, né, destas leis, né? E em virtude disso observou-se no mercado uma certa carência em termos de, no nosso caso específico, em termos de cursos, de palestra, né? Que facilitasse e viabilizasse, né, nós difundirmos essa informação e portanto, criou-se também o programa da qual você colocou aqui, um programa de qualificação corporativa, embora não seja somente corporativa, né? Este programa abrange também os estudantes, sejam eles técnicos, sejam eles recém-saídos das universidades ou não, profissionais de engenheiros agrônomos, autônomos, enfim, toda essa classe de profissionais que estão ligados diretamente à área ambiental. Essa área ambiental. Até porque a gente estava pensando assim, até outro dia a legislação não te cobrava nada disso, Exato. Te conscientizava, Exato. Mas não te exigia. Mas a partir dos tempos, quer dizer, ano após ano, a legislação tende a ser mais rigorosa, né? Haja vista alguns fatos bem recentes que a gente sabe, a exploração das areias, agora que tem uma questão andando, e zoneamentos ambientais, licenciamentos para construções, quer dizer, cada vez a legislação vai afunilar um pouco mais. Se a pessoa, se o profissional, o estudante não tiver esse conhecimento, ele fica um pouco descolado da realidade, na verdade, né? Exatamente. Eu acrescentaria uma coisa que eu acho que é muito importante e eu achei muito interessante a sua abordagem de conscientização, porque nós precisamos entender que, evidentemente, o governo, ele busca através de normas, de leis, de decretos, de instruções, ele busca disciplinar. E, evidentemente, ao fazer isso, o próprio governo pode, às vezes, ou cometer excesso ou pecar por ausências. E cabe, na realidade, os profissionais que estão preparados e que têm realmente o conhecimento in loco das coisas, a esses profissionais alimentarem o governo de informações de tal sorte que o governo possa aperfeiçoar a sua legislação. Então, esse intercâmbio, é por isso que eu digo que eu vejo a presença de uma entidade como o IFEA importante, e talvez ainda no Brasil a gente não tenha muito essa prática, mas eu vejo importante para acionar isso, buscar colocar em evidência os trabalhos que são feitos e alimentar o governo de informações também, porque o governo, ele às vezes é feito uma lei e depois não há o acompanhamento. A gente sabe que as nossas agências reguladoras, elas foram criadas para dar uma dinâmica ao Estado. No entanto, ainda não se conseguiu que elas chegassem a um acompanhamento efetivo das áreas que elas são responsáveis. Então, esse acompanhamento só se dá na medida em que há realmente esses canais de comunicação. Acho que o IFEA tem por obrigação, e por isso ele foi instituído, de procurar melhorar essa capacidade de entrosamento entre, vamos dizer, esses partícipes
da problemática ambiental. Seria uma triangulação, digamos, perfeitamente, entre a academia, a empresa e o governo, né? E também o governo, ele depende desses quadros técnicos formados pelas escolas, pelas faculdades, pelas universidades. Eu sei que hoje tem até esse projeto grande de nós mandarmos, né, para o exterior, para a formação externa, que é um projeto do governo federal, né, que nós vamos ter muitos estudantes fazendo pós-graduações, mestrados, doutorados fora. É o teu caso, né, Marcelo? Tu estudaste fora do Brasil, né? Sim, eu também tive a oportunidade, né, de fazer parte de um projeto que era da Universidade de Aveiro, né, da qual me disponibilizou o projeto para executarmos um projeto bem interessante na área ambiental, basicamente era no estudo de impacto ambiental. Mas acho que você falou bem essa questão dos estudantes, né, em participar em outros países, né, de convênios e da integração, da interdisciplinaridade, né, dos projetos. A Europa já funciona há alguns anos com um projeto chamado Erasmus, né, na qual os estudantes de curso superior, graduação ou licenciatura, no seu último ano vão desenvolver projetos, né, em outros países, né, isso faz parte do currículo. E se vê que o Brasil já está interagindo nessa perspectiva, né, já existe esse trabalho sendo feito por algumas universidades brasileiras. Acredito que já é um grande contingente de estudantes trabalhando nesse sentido. É um intercâmbio, então, entre algumas universidades. É um programa europeu que já funciona há alguns anos. E existem países latino-americanos, inclusive o Brasil, incluindo-se, né, que já está começando a fazer parte desse programa e que eu acho bastante inteligente. E aproveitando com propriedade que o professor Carlos falou aqui, dessa integração com a Universidade de Barcelona, o nosso objetivo dentro do IFEA seria isso, né? Nós estamos agora desenvolvendo um plano pedagógico de um curso na área ambiental e que a ideia seria também propiciarmos esse tipo de situação para o estudante, né? Desenvolver o curso e ter esta oportunidade também de fazer alguma experiência, né? Fazendo parte do seu currículo no exterior, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, enfim. De preferência na Europa, em virtude do nosso convênio com a Barcelona, que facilitaria este intercâmbio, né? Isso é bem interessante. Nós vamos ter que contar isso depois do intervalo, tá? A gente vai parar uns minutinhos, não saiam daí, e na volta a gente conta como é que isso funciona na prática. Ok. Chegaram os lançamentos da Chrysler na Savaralto. E chegaram cheios de novidades, como a Grand Cherokee. O Jeep Wrangler, preparado para aventura e muito mais. Venha fazer um test drive e se surpreender. Lançamentos Chrysler 2012 é só na Savaralto. Grandes negócios esperam por você. E gigantes também, como a Dodge Ram. Savaralto, Nilo Peçanha, 3410. Maria Santa Acessórios. Gelo Total. Aurora Boreal. Sol da Meia-Noite. Tundra Ártica. Noite Eterna. Inverno 2012. Maria Santa Acessórios. O programa Janelas de hoje recebe Marcelo Nunes e Carlos Alberto de Sá, do IFEA, Instituto Farroupilha de Estudos Avançados. No primeiro bloco, eles contavam para a gente que existe uma possibilidade de intercâmbio entre Caxias do Sul, o curso que estará sendo, ou os cursos que estarão sendo ministrados aqui, e uma ponte com a Europa na prática. O Marcelo falava, então, sobre esse intercâmbio dos alunos, né? A possibilidade, durante né? o curso. Exato, a possibilidade, é uma ideia que a gente tem de vincular este intercâmbio a um convênio com a universidade, de viabilizar uma possível, né, participação desses estudantes no final de curso, a executar alguma atividade lá fora para enriquecer o currículo, né? do Essa é estudante. uma ideia que a gente prevê Perfeito. após a criação desses cursos.
Até eu estava brincando com o sotaque do Carlos Alberto de Sá no intervalo, dizendo para ele, poxa vida, esse sotaque eu acho que é carioca ou é catarinense. Daí ele estava contando uma história longa de que é uma mistura, né, de Rio de Janeiro com Santa Catarina e com Barcelona. Eu disse, só lugares ruins, né? Mas vale a pena retomar isso que o Marcelo estava falando. A ideia do IFEA é que nós consigamos lançar aqui um curso bem focado na área ambiental, é um curso que é de tecnólogo. Nós não estamos procurando um curso de alta sapiência acadêmica, mas um curso que tenha realmente uma autovaloração técnica aplicada à indústria, aplicada realmente aos campos de remediação, de preservação, de projetos ambientais. Então, essa é a ideia. E esse curso ele seria feito buscando-se a toda a base que já existe lá na Universidade Autônoma de Barcelona. Ela é extremamente receptiva. Aqui a gente faça o desenvolvimento da nossa grade curricular, aproveitando lacunas deles para que os nossos alunos possam participar também do ano letivo deles, por causa do problema das férias deles, que são a meio do ano. Sim. E nós estamos num período normal. Então, eles viriam para cá. E ao fim do ano que nós estamos de férias, os nossos alunos iriam para lá. Aí não prejudica o currículo e ao mesmo tempo... E há uma complementariedade de grade curricular. Há uma outra coisa também que me chamou muito a atenção aqui em Caxias, foi que há uma forte receptividade da área empresarial, tanto dos grandes empresários, que são hoje aí o conglomerado da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias, como também das associações de micro e pequenas empresas. Todos esses segmentos estão extremamente envolvidos na questão ambiental. Eu destacaria uma preocupação muito presente no que diz respeito à logística reversa, que é um problema seríssimo, é um problema que precisa ser resolvido, eu diria, com toda a celeridade, e isso nos fez ter também a oportunidade de buscar com esses empresários, tanto da Microempa quanto da SIC, a montagem de missões específicas à Europa, notadamente lá à Espanha, porque na Catalunha tem experiências boas de logística reversa, que é a tônica do momento, e ir com eles ver a realidade lá da Espanha e buscar, trazendo essa realidade, e adaptá-la às nossas condições. Quer dizer, é um trabalho conjunto, não é o Instituto que vai trazer a solução. Nós vamos juntos buscar a solução, tanto a solução para os grandes conglomerados, como a solução para as pequenas empresas, as empresas de serviço, que também têm problema de logística reversa. Porque, na verdade, a legislação é para todos, né? Não é só para a grande empresa que tem todos os departamentos. Exatamente. E todo um amparo, às vezes até legal dentro dela. O pequeno empresário também tem que se adequar, porque ele está no mercado tanto quanto. O que é exatamente logística reversa, Marcelo? Na verdade, por exemplo, agora no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, a logística reversa contempla, basicamente, todo aquele produto na qual parte da indústria, né, de origem da indústria, chega até o consumidor. No momento em que o consumidor o utilizou, descartou, agora eu preciso saber para onde mandar. Exatamente. Eu falo isso da lâmpada fluorescente, do pneu, isso a gente conhece no dia a dia. Mas na indústria é muito maior, né? E isso torna-se um comprometimento, ou seja, o que a gente chama de compartilhamento, né, entre toda a cadeia, né? Desde a produção, da origem até o consumidor. E isso deve retornar, de uma certa forma, né, atendendo e contemplando a legislação, nesse sentido de o reaproveitamento desse produto, a reciclagem desse produto, né? E eu chamo a atenção aqui, interessantíssimo, que tem acontecido nos últimos anos, por exemplo, são os novos empreendimentos que têm surgido nesta área. Por quê? Porque há inúmeras indústrias que reciclam, há outras que são coletoras. Então, neste meio todo, vem surgindo empreendimentos para atender esta demanda, né? E todos trabalharem em conjunto na busca
né, de uma gestão ambiental melhor, né? Então isso também está gerando empregos, quer dizer, gerando surgimento de novos negócios, novos negócios, novas exatamente. qualificações profissionais, Se novas oportunidades. Se tornou atrativo. E ao mesmo também. tempo a gente sabe que reciclar é normalmente muito mais barato do que produzir do zero, Exatamente. né? Porque já tem um certo beneficiamento que já ocorreu previamente. A gente sabe isso muito no plástico, né? Por exemplo, é muito mais fácil tu reciclar enfim, nós temos um resíduo exemplo, do que fazer tudo do zero, né? Nós temos aí um exemplo claro. Hoje o Brasil é um dos primeiros no mundo a nível de reciclagem de alumínio, né? Já ultrapassou o Japão, os Estados Unidos, né? Hoje 90% do resíduo alumínio é reciclável, né? E no isso plástico, entra a nossa latinha, aquela normal, exatamente, que ela né? é coletada. Tem toda uma cadeia informal, toda né? uma cadeia. Da reciclagem da latinha. Olha como é interessante, né? E existe até, isso está surgindo, que é interessante, algumas intermediações, né? Inclusive agora vi poucas reportagens que saíram na Zero Hora, a última, né? Algumas empresas piratas já antecedendo a coleta de lixo pública para a possibilidade de coleta dessas latas. O mercado é muito dinâmico, muito né? dinâmico, Ele meio se autorregula de um jeito que ninguém pode planejar também. O lixo virou dinheiro, né? Então, cooperativas, né, de recicladores, exato. A gente tem visto também. Muito. Exemplos e que bons. dia, de uma maneira ou de outra, todas caem numa preservação melhor do meio ambiente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Né? Eu gostaria de enfatizar uma coisa que aqui em Caxias nós temos nas nossas reuniões, tem sido muito presente, é a preocupação dos empresários que caiba a eles a responsabilidade da organização da cadeia de logística reversa. Quer dizer, os empresários não estão esperando que o governo determine, que o governo se organize, que o governo crie uma empresa para fazer isso. Os próprios empresários têm tido a consciência de que o mais importante é que eles se antecipem e eles mesmos organizem isso. Essa é uma preocupação que me parece extremamente saudável, porque no momento que eles, empresários, tomam a frente, eles, na realidade, fazem disso uma nova escalada de geração de emprego. Que seria um planejamento estratégico, né, dentro das empresas. Nenhuma. Mas aqui o empresário é muito lúcido com relação a isso. Bastante, e quando a gente falava em intercâmbio de alunos, enfim, acadêmico, nós temos um intercâmbio de empresas que é bem comum, né? Os empresários viajam muito. Muito. Temos empresas transnacionais hoje em Caxias, né, com sedes aqui. Temos empresas multinacionais instaladas aqui, enfim. Tem essa troca toda hoje que nós não estamos tão afastados do centro das coisas, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, de fato, essa porta que vocês abrem de fazer uma interlocução direta, assim, com a Universidade Autônoma de Barcelona é muito interessante. Aqui o parceiro local de vocês é a FAI, né, Marcelo? A FAI. E temos agora, né, alguns parceiros bastante interessantes já interagindo no projeto conosco, que é a SIC, a Microempa, Sindivinho, Sindimadeira, a OAB, o CREA, o SIAC, são todos parceiros atualmente, né, atuando conosco, né, na área e divulgando os trabalhos, né, e divulgando os cursos, as palestras, que é do interesse da comunidade toda. De toda a comunidade. E você já tem cursos em andamento nesse momento? Já, nós vamos para a segunda edição do curso Novo Código Florestal, Lei da Mata Atlântica e Licenciamento Ambiental, que são cursos ministrados, e bastante interessantes, que são cursos ministrados profissionais da FEPAM, né, e que atualmente temos tido dificuldade de agendar devido à carga de trabalho que esses profissionais têm tido. Então, é importante salientar que esse curso nós vamos oferecer agora os dias 15 e 22 de junho, né? E também teremos, atuando em conjunto, um curso de perícia ambiental, também com o professor Gustavo, né? Também analista ambiental, consultor ambiental. Qual é a duração desses cursos normalmente? Os cursos, eles variam de 8 a 16 horas, né? Dependendo do conteúdo do curso, do conteúdo programático, né? Por exemplo, o curso Novo Código Florestal, Lei da Mata Atlântica e Licenciamento são 16 horas. E o interessante é que nós estamos oferecendo os cursos nos finais de semana, para que isso traga benefícios para os profissionais e não altere
o cotidiano profissional dele, né, dentro da empresa ou empresa pública. Uma atualização bem pontual sobre a legislação, a necessidade do momento. E não só desse último curso que a gente teve, do novo Código, inúmeras situações interessantíssimas surgiram, que não era só a interpretação e a aplicabilidade da lei, mas levantava-se também questões pelas quais as dificuldades de licenciamento de determinados projetos. E eu citaria aqui um dos grandes problemas que alguns órgãos, né, que fomentam projetos, pesquisas, como a FEPAM, o BNDES, enfim, é a baixa qualidade desses projetos, a elaboração desses projetos. Então isso nos saltou aos olhos e também por discussões e aconselhamento de profissionais que avaliam esses projetos. Estamos agora, talvez em julho, lançando também um curso e consultoria no sentido de ajudarmos a redação de projetos, a elaboração de projetos, como fazer, né? Porque esse está sendo não digo o principal, dos entraves em muitos recursos que existe disponível, né? Por órgãos financiadores como a FUNASA, por exemplo, que eu tive uma conversa recentemente com os profissionais. Quer dizer, é lançado um edital, mas as pessoas talvez não saibam como elaborar, como apresentar o projeto, como fundamentar o projeto. Que não adianta, bem ou mal, é uma matéria nova, né? E o recurso existe e está disponível, né? Então, isso em outras áreas também, muito importante a gente saber que possa ter uma consultoria externa, como a gente mesmo comentou. Uma pequena empresa não vai ter um profissional desse nível dentro da sua empresa. Exatamente. E vai precisar contar com alguém de fora para isso. O IFEA tem como proposta, na realidade, se tornar um órgão coadjuvante, né? Por exemplo, da FEPAM, auxiliando nos licenciamentos ambientais, fazendo, por exemplo, estudos prévios de propostas de licença ambiental para evitar a sobrecarga do órgão governamental. Que o projeto já chegasse lá redondinho. Pronto, a nossa ideia é um dia obter um credenciamento da FEPAM para atuar ajudando, vamos dizer, na antivéspera da coisa se materializar. Com certeza, para não ter os problemas lá adiante. Nós vamos deixar na tela, então, um contato de vocês, se vocês me permitem. Pois não. Porque o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Ótimo. E convidando as pessoas a entrarem, então, em contato para saberem, né, dos cursos, das possibilidades e também entendendo que eles podem ser proponentes, né, de ideias para vocês formularem cursos ou palestras que venham ao encontro das necessidades das empresas. Perfeito. Né? Olha, nossos parabéns e obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi magnífico para nós. O IFEA agradece penhoradamente esse momento. Aqui falamos de ações simples, como a de destinar corretamente os resíduos domésticos, reduzir os desperdícios, os despejos de esgoto doméstico em rios e as demais práticas ambientais irresponsáveis. Em contrapartida, é desejável estimular o plantio de árvores, preservação de áreas verdes, plantio de alimentos orgânicos sem o uso de agrotóxicos, uso de fontes de energias limpas, a reciclagem de lixo, a coleta seletiva, o aproveitamento de partes normalmente descartadas dos alimentos, como cascas, folhas e talos, assim como o desenvolvimento de cursos, palestras e estudos que informem e orientem todos os cidadãos para a importância da participação e do engajamento nesses projetos. Com o apoio cultural de Savaralto, Maria Santa Acessórios e Maritex Plus Size, hoje falamos sobre sustentabilidade e saneamento ambiental, com os convidados do Instituto Farroupilha de Estudos Avançados, o doutor engenheiro Marcelo Nunes e o professor Carlos Alberto de Sá. Agradecemos nossos apoiadores, nossos convidados e a você que nos assiste. Esperamos que você tenha gostado e que o programa o estimule a ações mais conscientes e sustentáveis. Até o próximo Janelas.